Meus amados irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus, sermos bem diligentes quanto ao tempo, porque falta pouco para as 10. Evangelho segundo Mateus, nós vamos para as partes finais do Evangelho de Mateus, capítulo 21. E eu quero ler apenas 2 versículos, na esperança de que, lendo pouca coisa, eu pregue pouco e termine mais cedo. Tá bom, professor? Amém. Amém. Mateus, Evangelho de Deus segundo Mateus, capítulo 21. Versículos 12 e 13 apenas. A purificação do templo é o título desse texto, meus irmãos. Diz assim a palavra do Senhor: Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras, dos que vendiam pombas. E disse-lhes: Está escrito: a minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Amém. Palavra bendita do Senhor. Uma visita impactante, esse é o título do nosso sermão. Uma visita impactante. Nossa oração inicial é que Ele possa visitar a nós também de forma impactante nessa manhã, à luz daquilo que nós acabamos de ler. Meus irmãos queridos, os evangelhos, eles preservam, eles nos dão de presente, isso é uma dádiva de Deus, uma bênção de Deus. Os evangelhos, de forma muito específica, os evangelhos sinóticos, os evangelhos semelhantes, Mateus, Marcos e Lucas, haja vista que João é o 4º evangelho e é do colégio dos evangelhos o evangelho mais diferente. Ele é estudado sob uma perspectiva um pouco diferente, a propósito. Ele é visto por uma lente um pouco diferente, mas os evangelhos semelhantes, os evangelhos sinóticos, os 3 primeiros evangelhos, eles nos preservam e nos comunicam a nós algumas das mais significativas visitas que Jesus fez. Ele entrou em lugares específicos, ele esteve com pessoas específicas. Alguns dos encontros que temos registrados nas Escrituras, eles comunicam para nós falas assim profundas, transformadoras, confrontadoras, nos dão como presente ao coração e à mente olhar e enxergar a narrativa bíblica e a obra do próprio Deus através do seu Filho, que é Deus no meio dos homens, promovendo o arrependimento, a salvação e mesmo enfatizando a própria condenação daqueles que se mantinham rebeldes, incrédulos, endurecidos de coração. Os evangelhos nos dão esse olhar sob perspectiva de como o Senhor ele entra em lugares, como ele encontra pessoas, e algumas dessas visitas que o Senhor fez, entre estas visitas que ele fez, entre estas entradas muitas que ele fez, está diante de nós o texto da entrada, da visita que ele fez ao templo em Jerusalém naquele dia. Muito provavelmente pela manhã. Aquela foi uma das mais intensas, uma das mais fortes, uma das mais impactantes e uma das mais confrontadoras visitas de Jesus a algum lugar, em algum espaço, ao encontro de algumas pessoas. Ir ao templo e fazer o que ele fez, certamente colocou, meus irmãos, em questionamento o que parecia ser a ordem natural das coisas naquele lugar, naqueles dias. Entrar ali,
fazer o que ele fez, falar o que ele falou. Quebrava então, colocava em ruínas aquilo que eles podiam chamar de normal, a normalidade, aquilo que eles podiam ter como comum, como curso comum da vida e da relação daquelas pessoas com o templo, com o culto de Deus, com o serviço do sacrifício. E Jesus, ele chega naquele lugar, ele chega ali completamente esvaziado de medo. Ele é um homem corajoso, ele está movido por fortes intenções e por santas deliberações em seu coração. Ele vai àquele lugar movido pelo desejo de que seu Pai seja glorificado, de que o nome de Deus, o Pai, seja exaltado. O Senhor, então, ele está cheio de indignação, movido de indignação santa, uma fúria santa. O Senhor, então, entra por uma das portas do templo. Ele chega a um átrio externo, aonde judeus e gentios podiam se aproximar, onde o comércio estava sendo realizado, onde a troca de moeda estava sendo realizada, onde as pessoas completamente perdidas do sentido e do foco da adoração verdadeira ali se encontravam. E ele chega naquele lugar, ele se aproxima com o ímpeto dos profetas do Antigo Testamento, com coragem, com ousadia, com uma boca cheia da palavra de Deus. Ele coloca uma barreira entre o que seria o serviço devido a Deus e aquilo que os homens estavam realizando naquele lugar. Meus irmãos, quando nós olhamos a partir desse ponto de reflexão, a partir desse contexto estabelecido, nós podemos perguntar qual que é a instrução, qual a instrução, ou quais são as lições, não é? Que nós podemos extrair dessa passagem e que podem nos ensinar algumas coisas nesse dia, nessa manhã, ensinar aquilo que pode ser útil para a nossa vida, aquilo que pode ser aplicado à nossa vida, aquilo que pode trazer produção de edificação em nós. O que nós podemos aprender a partir desse texto? O Senhor, Ele nos ensina quanto ao cuidado de não corrompermos as coisas santas, não corromper as coisas santas. Ele nos ensina, meus irmãos, também quanto ao perigo de esvaziarmos a religião de qualquer propósito maior que ela mesma. Uma religião esvaziada do seu propósito maior, supremo, primaz, superior, que é glorificar a Deus, que é servir a Deus e reconhecê-lo. O Senhor, portanto, está nos ensinando, está chamando a nossa atenção para estas verdades. Portanto, eu quero olhar para esse texto com vocês e compartilhar 3 destaques a partir dessa visita impactante que o Senhor fez ao templo ali em Jerusalém. Em primeiro lugar, o primeiro destes destaques, quando lemos o texto, é que Jesus, ele visita o templo para a tristeza de muitos. Nós sabemos como Jesus chegou na casa de Lázaro, como Jesus chegou na casa do pequenino Zaqueu. Nós sabemos como Jesus chegou ali em Samaria, no poço de Jacó. Em várias ocasiões em que ele faz as suas visitas, ele encontra pessoas, ele deixa um ambiente diferente, ele traz, ele produz, ele promove alegria nos corações, salvação, contentamento, deleite. A presença dele, as palavras dele, o modo dele, tinha essa capacidade, esse poder de produzir isso, produzir esses efeitos tão bons, alegria, contentamento, salvação. Mas não é exatamente o caso aqui. Ele chega e a sua visita naquele dia causa tristeza em muita gente. É interessante, meus irmãos,
pensar que tanto Jesus quanto aquelas pessoas que ali estavam, aquelas pessoas associadas ao comércio que se havia instalado dentro do templo, elas ficaram tristes naquele dia. Jesus, por uma razão muito apropriada e agradável a Deus o Pai, triste por ver aquilo que se fazia naquele lugar, no lugar separado para o culto, para a adoração de Deus. Ele está triste diante do que os seus olhos podem ver. Ele está triste diante do que os seus ouvidos podem ouvir. Ele está triste diante do que suas narinas podem sentir naquele ambiente. A visão não é boa. O que se escuta não é agradável. O que se sente incomoda. Jesus está triste por causa disso. Mas as pessoas que estão ali também, elas experimentam uma tristeza. Jesus, por ver a decadência daquelas pessoas, triste por ver a decadência de líderes que deveriam conduzir as coisas na casa de Deus. Jesus está triste por ver que os guardiões do templo, os guardiões do culto divino, eles não se importam com a honra, eles não se importam com a glória de Deus, eles não se importam com o que agrada a Deus. O Filho de Deus, ele é tomado por essa tristeza, uma tristeza que está revestida de profunda, santa indignação. Mas aquelas pessoas que estão ali vendendo, comercializando, trocando, no frenesi do comércio, elas estão ali de acordo umas com as outras, a fim de atenderem suas próprias expectativas, completarem seus lucros. Elas estão ali sob a anuência dos principais sacerdotes, dos escribas, os vendedores de animais e os trocadores de dinheiro, os cambistas. Eles também estão tristes, mas não pelos motivos que Jesus está triste. Eles estão tristes porque agora suas bancas foram viradas de perna para o ar, o dinheiro foi jogado no chão, os animais foram colocados para fora, eles foram expulsos do templo, colocados para fora, enxotados pelo Filho de Deus. Eles estão tristes e a tristeza deles não é revestida como a de Jesus, de santa e profunda indignação que glorifica a Deus, mas a tristeza deles está revestida de ódio. Marcos e Lucas, quando escrevem essa mesma história, eles dizem que eles estão cheios de raiva, cheios de ódio, e eles estão pensando em como matar Jesus. Lembrem-se que estes dias, e isto quando acontece, é a reta final do ministério de Jesus. E falta pouco para que ele seja preso. Os planos, as tramóias, as agendas de planejamento para a morte estão em curso a partir daqui. Considerando, meus irmãos, o volume dos sacrifícios que eram ali realizados no templo, considerando a multidão de pessoas que estavam ali para adorar, nós podemos concluir, sem erro, de que os lucros dos sacerdotes, dos escribas, dos vendedores, dos cambistas, não era nada pequeno, era algo vantajoso. É interessante como as pessoas, por alguns motivos, eles podem negociar aquilo que não deveria ser negociado. Pelo poder os homens negociam, pelo poder os homens se vendem, pelo recurso, pelo dinheiro, pelo ouro desse mundo, pela moeda que vale alguma coisa nesse mundo, pessoas traem, pessoas vendem-se umas às outras, pessoas matam, pessoas abandonam aquilo que é bom e correto. Eles olham a possibilidade de um enriquecimento, a possibilidade do lucro, e eles dizem: eu não posso perder essa oportunidade, eu não posso deixar essa chance escapar de mim como um cavalo selado para eu montar. O lucro era grande, a oportunidade era propícia, eles estão aproveitando isso. Portanto, Jesus está ali, ele entra naquele lugar, ele entra naquela casa, ele entra naquele espaço, naquele recinto,
Ele fala, ele age, e isso provoca profunda tristeza e ódio no coração daquelas pessoas. William Hendricks, comentarista do Novo Testamento, ele destaca que aquilo que Jesus presenciou naquele dia não foi só um espetáculo aos olhos e aos ouvidos, mas principalmente às suas narinas. Aquilo fedia, havia excremento, fezes de animais, havia barulho, grito, zoada. Era um mercado instalado dentro do templo, e é lamentável quando o lugar da adoração a Deus, quando o ambiente onde os homens deveriam se unir para louvar e orar e ouvir a palavra de Deus e aprender a instrução, é lamentável quando isso é trocado, quando isso é preterido, quando isso é abandonado, e aquele lugar se torna um ambiente de negociatas, um ambiente de trocas, um ambiente de negócios. O que é templo vira mercado, o que é bom se torna mal, o que deveria ser luz se torna escuridão. Mas é isso que nós temos diante de nós aqui. É diante desse cenário que Jesus se encontra e os seus discípulos com ele, e a reação face àquela irreverência, a reação de Jesus diante daquela irreverência total, ela não foi uma reação em nenhum sentido gentil. Vejam que Jesus, ele é um cavalheiro, e muitas vezes ele, com gentileza, não é? Com afago, com carinho, com amor, que se expressa nas palavras, no gesto, ele acolhe. Ele fornece às pessoas que estão quebradas, caídas, esvaziadas de significado, ele oferece a essas pessoas. Ele abre uma porta de acolhimento, uma porta onde elas vão encontrar ali o que a alma, o coração dessas pessoas tanto necessitam. Mas não é o caso aqui. Ele não tem palavras de gentileza, ele não tem gestos de carinho, ele não tem ações que possam promover, por assim dizer, o bem-estar daquelas pessoas. Ele é duro, ele é cirúrgico, ele é profundo, ele é intenso, ele é tudo o que nós possamos definir como forte. Ele entra ali, ele entra com vigor. E a reação dele é uma reação contra aquilo que ofende a glória e a santidade de Deus. Sua reação é, portanto, expulsar os que vendiam, colocar para fora os que compravam. Sua reação foi virar as mesas, colocá-las de pernas para o ar. Ele fez isso. Ele fez isso acusando aquelas pessoas de ladrões. Vocês são salteadores. A entrada do Senhor no templo rompeu, meus irmãos, naquele dia, com a normalidade das coisas. Às vezes a gente se acostuma, né? Com determinado curso que a vida está levando. Nós estamos às vezes tão acostumados com determinada cadência que as coisas seguem. A gente olha para isso na nossa própria vida, na nossa igreja, na vida de outras pessoas próximas a nós. Nós olhamos e nós definimos aquilo que vemos como normal. Esse é o normal. Nós normalizamos certas coisas. Não vir à casa de Deus domingo após domingo, nós normalizamos fazer qualquer coisa enquanto se a pregação está sendo feita, né? Que não deveria ser feita. Parece que é normal isso. Nós normalizamos nossa falta de sensibilidade, de empatia para com as coisas espirituais. Nós normalizamos aquilo que não deveria ser normal, se torna normal para nós. As consequências disso, elas são certamente variadas, e normalmente elas, ou sempre, ou sem exceção, elas nunca são consequências positivas boas para a nossa vida. Ele entra naquele dia, ele rompe a normalidade daquele dia, e ele coloca o dedo apontando para aquelas pessoas, para dizer a elas que o que elas haviam normalizado estava errado.
Quando isso acontece, quando nós nos afeiçoamos com o que é mal, quando nós nos afeiçoamos com o que é falso, quando nós normalizamos o que é ilegítimo e a isso nós nos afeiçoamos, e quando nós estamos acostumados com essas coisas, o menor movimento, presta atenção, quando a gente legitima o que é mal, quando a gente se afeiçoa ao que não é bom, que não é justo, que não é verdadeiro, que não agrada a Deus, e a gente transforma isso no normal da nossa vida, o normal da nossa vida. A gente normaliza aquilo que não agrada ao Senhor. Quando isso acontece, nós já estamos tão acostumados com isso, que o menor movimento que alguém externamente possa fazer, contrário àquilo que nós normalizamos, isso provoca uma raiva dentro de nós, provoca uma inquietação dentro de nós, provoca um desconforto dentro da gente. A gente não fica satisfeito, a gente não fica tranquilo, que aquilo mexe com a gente. É como se alguém estivesse tentando tomar das nossas mãos para quebrar o nosso bezerro de ouro, jogá-lo no chão, derrubá-lo, nosso ídolo. Como isso é ruim, como isso é perigoso. E às vezes o Senhor, Ele vem nos visitar, como numa manhã dessas, como essa manhã, e às vezes Ele vem nos visitar com a sua palavra, e quem sabe Ele esteja nessa visitação da sua graça, e nessa visitação do seu amor e de sua misericórdia, mas também de sua indignação para com os nossos pecados, a santa indignação. E às vezes quando Ele vem nos visita assim, e Ele vem de fora para dentro em nós, Ele vem no movimento de colocar em xeque aquilo que nós normalizamos na nossa vida, aquilo que nós estabelecemos como o curso da nossa vida. Ele vem, Ele também causa tristeza, como naquele dia ali no templo. A sua visita causa inquietação, e às vezes, meus irmãos, leva algum tempo para a gente entender, não é? Para a gente compreender que Ele quer o melhor para nós. Ele vem e mexe no que nós como casais normalizamos no nosso casamento, que não é bom. Ele vem e mexe naquilo que maridos para com suas esposas transformarem em normal e que não é saudável, ou que esposas consideram normal para com seus maridos, o que pais estabeleceram como a normalidade para o lar com seus filhos e que não é bom. Ele vem e confronta muitas vezes aquilo que nós assentamos no nosso coração como normal em nossa relação com a igreja de Deus, em nossa relação com a membresia da igreja, em nossa relação para com os nossos irmãos, com as nossas lideranças. Normalidades que não são boas, que não são santas. E Ele vem, Ele nos visita em tantas outras áreas da nossa vida que nós normalizamos o que não é santo, o que não agrada a Ele. E quando Ele vem mexendo com essas estruturas, porque o que Ele está fazendo nesse dia no templo é mexer com as estruturas, é sacudir estruturas, é incomodar. E Ele sabe como incomodar. Ele sabe como incomodar a gente onde é mais sensível em nós. Porque é ali onde é mais sensível em nós, onde a mudança, onde a transformação precisa começar. Aonde isso em mim precisa começar, aonde isso em você precisa começar. Olhe para dentro de você. Perceba o Senhor nos visitando nesse dia, nessa manhã. E se a sua visitação, através de sua palavra poderosa, através do seu Espírito Santo, provocar em nós tristeza, porque nós começamos a ver a nossa maldade, nossa ruína, e isso nos entristece.
Pelo menos se você for cristão verdadeiro, isso deve lhe entristecer. E é claro que não será uma tristeza revestida de ódio por ele, como dos principais sacerdotes e fariseus, mas ainda assim tristeza. Às vezes a visitação dele provoca isso. E esse é um destaque importante nesse texto. Mas em segundo lugar, há um segundo destaque nesse texto que eu quero compartilhar com vocês. Jesus visita o templo para reafirmar a verdade. Ele visita aquele lugar, ele entra no meio daquelas pessoas, ele se coloca à frente daquelas pessoas para reafirmar aquilo que é verdadeiro, meus irmãos. E quando nós pensamos sobre isso, o que essa afirmação nos proporciona é enxergar que há um outro detalhe importante aqui para o qual nós devemos olhar. É que quando o Senhor vai ao templo e ele quebra a normalidade, quando ele vai ao templo, ele rompe com a normalidade, com as estruturas daquele lugar, com as estruturas de corações e de mentes naquele lugar. Jesus, ele reafirma então para aquelas pessoas e naquele lugar uma velha verdade já conhecida por eles, já conhecida por aquelas pessoas. O versículo 13, então ele diz: e disse-lhe, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, a transformais em covil de ladrões. Jesus uniu dois textos das Sagradas Escrituras do Antigo Testamento. Ele pegou o que está em Isaías 56, versículo 7, e o que está em Jeremias 7, verso 11. Ele uniu essas duas coisas e ele disse essas palavras àquelas pessoas: a minha casa será chamada de casa de oração, mas vocês estão fazendo desse lugar um lugar de roubo. Vocês são ladrões. Essa era a verdade antiga que eles já conheciam. Eles conheciam as Escrituras do Antigo Testamento. E aqui então, meus irmãos, o Senhor acende uma luz de alerta a cada um de nós. É possível que conheçamos profundamente as Escrituras. É possível que tenhamos grande conhecimento teológico doutrinário. Mas ainda assim é possível estarmos torcendo a verdade de Deus, fazendo completamente diferente daquilo que de fato Ele requer de nós, Ele espera de nós. É possível que a nossa mente esteja completamente lotada da verdade bíblica, mas também é igualmente possível que o nosso coração esteja distante dessa verdade, apegado àquilo que é mal. Nós somos capazes de fazer as duas coisas: conhecer muito acerca de Deus e viver completamente diferente dele. Então ele vem diante daquelas pessoas que estão vivendo assim, ele reafirma a verdade, ele diz qual é o propósito daquele lugar, ele faz o diagnóstico do coração, da vida daquelas pessoas, ele reafirma a verdade ao colocar o dedo no nariz daquelas pessoas. Jesus estava removendo o véu da falsa adoração. Eles colocaram o véu da falsa adoração. O que se podia ver humanamente falando não era a verdade por trás do véu. O véu de adoração, o véu de pessoas que estão ali para adorar, para sacrificar. A questão então é se nós temos usado esse véu também. Quando a gente vem domingo após domingo, a gente coloca esse véu, escondendo a verdadeira face, que é a nossa face verdadeira, escondendo verdadeiramente quem nós somos, camuflando isso, escondendo isso, porque a gente não quer mostrar às outras pessoas isso. A gente põe o véu, e o que as pessoas vão ver é um véu que parece ser o véu da adoração, do cristianismo, da vida com Cristo. Jesus então ele puxa o véu daquelas pessoas.
para revelar que de fato elas não estão ali para adorar verdadeiramente a Deus. Elas têm uma agenda, talvez a gente tenha a nossa. Elas têm regras também, nós temos as nossas. Elas têm algumas tarefas a cumprir naquele dia, nós também temos as nossas. A pergunta então que deve rasgar o nosso coração é: até que ponto nós somos diferentes daquelas pessoas naquele dia, naquele lugar de culto, de adoração? Imagine em meio a todo aquele frenesi dos que vendiam e compravam, em meio a todo aquele barulho de pessoas negociando, barganhando o preço dos animais, querendo o melhor. Imagine o mau cheiro dominando aquele ambiente. Será que aquilo poderia, em algum sentido, ser a estética, a expressão da verdadeira adoração de verdadeiros adoradores? No fim, meus irmãos, os interesses pessoais sobressaíam aos de Deus. Manter o status religioso havia se tornado mais relevante do que a manutenção do bom procedimento na casa de Deus. Isso é grave. A verdade sobre o culto, a verdade sobre a casa de Deus havia sido tão fortemente sufocada que a atitude de Jesus parecia dizer àquelas pessoas: parem agora e vão embora para a casa de vocês. Deus não pode aceitar o que vocês estão fazendo. Vão embora. As palavras de Jesus, o que ele faz naquele dia, não parece que ele está dizendo isso. Vão embora, parem. Deus não vai aceitar a adoração de vocês. Mas sabe o que é mais chocante? É que não apenas parece que é isso que ele pretendia, era exatamente isso que ele estava fazendo, era exatamente isso que ele estava dizendo. Foi isso mesmo que ele fez, porque ele expulsa aquelas pessoas dali. Ele vira as mesas. Ele disse: esta casa não é para esse fim. Vocês estão corrompendo o significado dessa casa. Ela não é uma casa de comércio. Ela é o lugar onde as pessoas vão com fé e elas vão falar com Deus. Mas vocês fizeram desse lugar, que lugar? Vocês fizeram desse lugar um lugar onde as pessoas são extorquidas. Vocês sabem que elas precisam comprar. Vocês sabem que elas precisam trocar dinheiro. Então vocês estão se aproveitando delas, das necessidades delas. Vocês as estão roubando na casa de Deus. Jesus, ele reafirma não só a própria verdade de Deus sobre aquele lugar, ele reafirma não só a verdade de Deus sobre o papel e a função daquele lugar, aquele lugar de culto, mas ele estabelece, ele revela a verdade de como aquelas pessoas estão olhando para isso. Como é que você está olhando para as coisas de Deus? Como é que o Filho de Deus, pelo Espírito dele, pode dizer a você, ou pode revelar a você, abrir diante dos seus olhos e mostrar a você como você e eu mesmo estamos olhando na direção das coisas do Pai dele, na direção das coisas do céu? Como nós estamos olhando para isso? De forma despretensiosa, vil, banal. A verdade é a verdade. Mas em terceiro lugar, o terceiro destaque desse texto é que Jesus visita o templo para expor a realidade que está oculta. Expor a realidade oculta. Ele causa tristeza quando chega ali. Ele reafirma a verdade, ele limpa o altar da verdade para que ele seja visto.
E ele então revela, ele expõe a realidade oculta. É quando ele entra e fala, é quando ele entra e faz, ele expõe a motivação daquelas pessoas. Ele arrancou o verniz da hipocrisia. Vocês são ladrões. Vocês não vieram orar. Vocês não vieram adorar. Ele riscou o verniz da hipocrisia daqueles homens. Ele arrancou o verniz da sanha financeira que movia aqueles líderes religiosos e outras pessoas, comerciantes dali, que faziam tudo aquilo dizendo é para um fim espiritual. A gente gosta de usar algumas nomenclaturas, como verniz, para colocar, para pintar aquilo que não é bom, que não é agradável a Deus, e a gente gosta de nomear o que não é bom como sendo algo que... Não, mas o objetivo disso é espiritual. Isso é para ser espiritual, isso é para agradar a Deus. Eles estão fazendo algo completamente contrário ao que Deus já havia ensinado, mas eles estão dizendo, o fim disso é ser espiritual. Nós estamos vendendo o que aqui? Nós estamos vendendo os animais que vão para o culto de Deus. Nós estamos trocando dinheiro romano por dinheiro que é aceitado no templo para a contribuição, a taxa do templo. O fim disso é espiritual. Perceba como a gente consegue pegar coisas vis, torná-las aparentemente santas, ou pegar coisas que são em si mesmas legítimas, em si mesmas são legítimas, são boas, mas a gente consegue transformar isso em algo mal. Ele vai lá e mexe com isso. Há um livro escrito pelo doutor e pastor Leonildo Campos, professor do Mackenzie, não sei se ainda é, mas lecionou no Mackenzie durante muitos anos. O livro chamado Teatro, Templo e Mercado. Teatro, Templo e Mercado, do pastor Leonildo Campos. E nesse livro ele expõe como essas três realidades, teatro, templo e mercado, se somam, se conjugam dentro do contexto religioso atual. E pelo visto, essa é uma prática muito antiga, como nós estamos vendo. O templo de Deus era ao mesmo tempo um teatro e ao mesmo tempo um mercado. Quando os pensamentos acerca das coisas de Deus se corrompem, quando o modo de lidarmos com elas, com as coisas de Deus, perde a pureza, quando nós passamos a ignorar o fato de que haveremos de prestar contas a Deus um dia, então nós pegamos coisas lícitas, boas, as coisas que por si mesmas não são um problema, e nós as tornamos um problema, nós as tornamos ilícitas, quando nós trazemos para a ocasião e para o lugar errado. Comprar animais e trocar dinheiro não era algo ruim, mal e proibido. Era algo lícito e necessário até. Mas trazer aquilo para dentro da casa de Deus havia corrompido o significado daquelas coisas. O templo virou mercado. O templo virou casa de câmbio. Esse foi o brado do Senhor diante daquelas pessoas. Estava ele ficando louco naquele dia? Alguém poderia dizer quem ele pensa que é para fazer e falar essas coisas? Mas, meus irmãos, antes que eles tentassem, antes que eles conseguissem encontrar uma resposta para essa possível pergunta, Jesus vira as mesas. Jesus expulsa aquelas pessoas do templo. Que cena, que visita impactante, que visita radical, não é? Ele promoveu uma limpeza naquele lugar.
Ele estava removendo a camuflagem, colocando à luz o que estava oculto, as verdadeiras intenções do coração. Matthew Henry, comentando esse texto, ele diz isso aqui: quando a piedade dissimulada se torna o manto e o disfarce da iniquidade, pode-se dizer que a casa de oração se torna um covil de ladrões, onde estes espreitam e se escondem. Os mercados frequentemente são covis de ladrões, tanto são os costumes corruptos e as trapaças que existem na compra e venda. Mas os mercados no templo certamente o são, pois os que roubam de Deus a sua honra são os piores ladrões que podem existir. Os sacerdotes viviam e com a abundância do altar, mas não estavam satisfeitos com o que Deus dava a eles. Encontraram outras maneiras e outros métodos para extrair dinheiro das pessoas. E por isso aqui Cristo chama de ladrões, pois eles extorquiam o que não lhes pertencia. Que reflexão cirúrgica essa do Henry. Jesus vai ao templo e expõe a realidade do coração daquela gente. Uma realidade camuflada sutilmente pela justificativa de que tudo o que faziam tinha a intenção de ser espiritual. Deus não está interessado em boas intenções. Deus está interessado em que a gente faça o que é bom. Deus não está interessado em intenções justas. Deus está interessado em que a gente viva como justo. O que Jesus estava ensinando era que não adiantariam justificativas que pudessem eles apresentar, ainda que fossem para fins espirituais. Como se Deus tivesse de se ajustar ao que os homens estabelecem. Mas não é assim, né? Na verdade, somos nós, os homens, que precisamos nos ajustar a Deus. Ele nos chama para nos ajustar a Ele. Eu quero terminar, meus irmãos, dizendo que de forma comparativa, nós podemos pensar, e não achem isso admirável demais, nós podemos pensar na segunda vinda do Senhor. Nós podemos pensar na sua segunda visita a este mundo. Quando Ele entrar novamente nesse mundo, como Ele limpou, como Ele purificou o templo naquele dia, Ele também limpará e purificará a sua igreja visível aqui na terra. Ele purificará essa igreja, esse templo visível que somos nós, de tudo que contamina agora, de tudo que gera escândalo na igreja visível agora. Ele expulsará também, Ele colocará para fora também os mundanos que se camuflam atrás do verniz da religião dominical. Ele os colocará para fora. Será uma visitação e tanto naquele dia. Ele separará das ovelhas os bodes. Ele colocará as suas ovelhas à direita e os bodes à esquerda. Ele lançará os bodes que Ele tirou do meio da sua igreja para longe de si. Ele dirá às ovelhas que estão à sua direita: vinde, benditos de meu Pai. Hoje é a visitação. E o reino foi preparado. O reino tem suas portas escancaradas para vocês. Ele nos visitará uma segunda vez. Ele visitará esse mundo uma segunda vez. E Ele fará essa limpeza. Ele fará essa purificação. Ele, naquele dia, meus irmãos, como no templo, naquela manhã, Ele reafirmará diante de todos a verdade de que Deus conhece todos os que lhe pertencem. Aquele será um dia de visitação extraordinário. Será o grande e terrível dia do Senhor. Ele atravessará os portões da atmosfera e descerá sobre essa terra.
Ele visitará a terra e visitará a sua igreja novamente. Ele reafirmará essa verdade poderosa. Deus conhece cada um dos que são dele, porque Ele mesmo os selou. Ele mesmo colocou o sinal do seu Espírito em cada um dos seus filhos. São minha propriedade, diz o Senhor, privada, particular. São meu reino, são meus sacerdotes, são minhas pequeninas pedras, minha lavoura, aleluia, meu edifício, meu povo, diz o Senhor, o meu povo, a minha igreja. Ele reafirmará essa verdade. Ele reafirmará a verdade de que conhece os que verdadeiramente são seus adoradores. Nesse dia, como foi ali no templo, também será um dia de grande tristeza. Tristeza para muitos. Tremerão, ficarão desesperados, perdidos, dominados pelo medo, porque a visitação do Senhor não será algo bom para eles. Haverá motivo para isso. Haverá alegria também naquele dia. Alegria para aqueles que permanecerão na casa de Deus, que é a sua igreja. Meus irmãos, mais do que saber o que Ele fez no templo naquele dia, mais do que saber o que Ele fez, mais do que saber o que Ele falou, essa narrativa nos proporciona pensar sobre como nós tratamos a adoração, sobre como nós levamos a sério ou não o Senhor e as coisas que Ele estabeleceu na terra, que Ele preserva ainda hoje, nas quais Ele manifesta a sua graça, o seu poder, o seu nome. Nos leva à reflexão se nós nos importamos com isso, se vemos pelas lentes de Deus e enxergamos a riqueza da multiforme graça dele revelada na sua igreja. Aquilo que Jesus fez e falou, aquilo que está narrado a nós, é um chamado a uma séria reflexão acerca da nossa relação com Deus, para que vivamos, para que façamos, para que busquemos, para que possamos desejar aquilo que é justo, aquilo que agrada a Ele, aquilo que Ele mesmo já nos ofertou, para que haja alegria e não tristeza, para que conheçamos e vivamos na verdade, para que de fato vivamos na luz e não nas trevas, de fato como filhos de Deus, como servos de Deus, adoradores do verdadeiro e único Deus. Que Ele nos possa visitar de forma impactante, sempre que necessário for, para nos trazer sempre para perto dEle. Que Ele possa também desconstruir o que foi normalizado em nós e que não agrada. Que Ele possa mexer com as estruturas dentro de nós daquilo que não glorifica, para que nós possamos conhecê-lo e viver para Ele, e que Ele possa se agradar de cada um de nós, em nome de Jesus, seu Filho. Amém. Vamos orar. Senhor, obrigado por Tua misericórdia e graça, por Tua bondade infinita, pelo Teu amor incalculável. Obrigado por nos visitar. Visitaste a cada um de nós quando nos chamaste, o Senhor, para vivermos para Ti, quando o Senhor nos salvou. O Senhor nos tem visitado a cada encontro com a Tua palavra, e o Senhor ainda nos visitará naquele grandioso dia.
Preserva o teu povo, sustenta o teu povo, guarda o teu povo. Em nome do Senhor Jesus, que a tua palavra encontre guarida em nosso coração e que ela produza os efeitos que precisamos em nossa vida. Em nome do Senhor Jesus que oramos. Amém.